Oi, oi, gente. Tudo bom com vocês? Tô indo iniciar mais um vídeo aqui no canal, tô tentando. Tô até me estressando já, porque pra quem não sabe, pra quem já sabe, eu tenho 4 meninas. E aí fica uma comigo, as outras 3 vai pra escola, essa aqui fica comigo. Gente, é uma benção. E toda vez que eu tento começar a gravar esse vídeo, eu me perco no que eu tô falando. E eu não quero parecer enrolada, eu não quero esquecer do que eu tenho pra falar. É uma benção. Mas é isso, gente. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Espero que vocês gostem desse vídeo. Por favor, deixa like aqui pra mim. Se não for inscrito, já se inscreve, compartilha. Porque todo vídeo que eu faço é gente, isso aí, de ajudar uma faxina. Mesmo eu não estando bem, mas eu tô fazendo. E a pessoa vê e se motivar também. Isso aqui, né? A primeira gestação, a pessoa saber que o que eu tô sentindo, eu espero já ajudar vocês também. E assim vai, gente. Quero aproveitar aqui também nesse vídeo, antes de eu começar a compartilhar com vocês como é que tá sendo agora essa minha quinta gestação. Tem coisas diferentes, né? Porque nas outras eu não me lembro de ter sido assim, não lembro de ter sentido essas coisas que eu tenho sentido. Não são muitas coisas, mas eu quero compartilhar assim mesmo com vocês. Então, antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero aproveitar para esclarecer, responder. Eu nem sei muito bem como é que é, eu esqueci até o nome dela. Ela comentou, perguntou, eu não lembro. Eu vou até responder depois dos comentários de vocês. Ela disse, por que você não pede para ele fazer? Eu não lembro, que é a vasectomia. Eu concordo com ela, porque ele fazer, porque é mais fácil. Pra gente é bem mais complicado. É uma cirurgia também de risco. É tudo, né? Até questão de recuperação é bem mais fácil para ele do que para mim. Mas é isso. Eu concordo com você. Eu já conversei com ele. Já falei tudo que eu tinha para falar, né? Ele escutou. Eu chorei, ele chorou. E não adianta tá se remoendo com o que já passou. As meninas já estão aqui, tá? Eu digo assim, infelizmente, porque é mais uma responsabilidade, mas não pediu para vir ao mundo, mas tá vindo mais um bebê. Não é fácil, não tô preparada para isso, a ficha ainda não caiu, mas não significa que eu não vou amar, que eu não vou cuidar, que eu não vou dar carinho, mas no momento não tá sendo nada fácil para mim, né? Mas é isso, gente, acho que eu falei o que eu tenho para falar sobre esse assunto. Eu já conversei com ele, ele vai atrás. Eu até já tomei iniciativa, né? Desde o começo, quando a gente chegou aqui, a gente já está indo atrás disso. Mesmo falando com o pessoal do negócio de prefeitura, que está envolvido com isso, não resolveu nada. E quando eu fui fazer meu pré-natal agora, eu já aproveitei para me informar. Ele vai atrás, né? E é isso. Se eu esquecer de alguma coisa, depois eu falo. Eu espero não estar repetindo nada de algo que eu já tenha falado. Mas é isso. Agora falando sobre o assunto do vídeo, de coisas diferentes dessa gestação, que eu não lembro de ter sentido, de ter acontecido na outra. Falando do começo, já começa nesse ponto. Quando eu estava gestante, eu vou tentar falar de uma forma que dê para todo mundo entender, mas que não fique ruim, porque às vezes pode acabar alguma criança escutando ou até mesmo atrapalhar aqui no vídeo. Então, bora lá. Quando eu estou gestante, geralmente não, sempre foi assim. Eu venho aquela borrazinha de café e não vem mais nada. Esse foi um dos motivos para mim nem perceber que eu estava grávida de novo, porque nessa gestação, a questão de eu falar de ser diferente é que veio normal o primeiro trimestre da minha gestação. Eu engravidei em janeiro e eu não desconfiei em momento algum porque veio normal. Coisa que das outras vezes não aconteceu. E outra coisa, foi até que na outra foi o médico que falou, tá? Que foi em janeiro. E em janeiro, mesmo assim, eu estava naqueles dias, né?
E em fevereiro, eu acho que ia vir normal também. Só que aí, por eu já estar assim e por eu ter tomado o remédio, né, que era para evitar, acabou que meio que dando reset e não veio mais nada. Aí foi quando eu desconfiei, que eu achei que ia ser em fevereiro, que ia começar a minha gestação, né, que eu tinha começado, no caso que eu tinha engravidado em fevereiro. Aí foi quando eu desconfiei, porque eu senti, veio aquele negocinho e depois não veio mais. Só que eu também fiquei pensando, será que não foi o remédio, né, que atrapalhou, porque corre o risco de atrasar 3, 4 dias, algo assim. Só que não foi. Foi a quinta gestação. E aí, depois de não ter vindo mais, passou acho que uma semana ou duas, eu comecei a sangrar, assim, quando eu... Ai meu Deus, não sei nem se eu podia falar dessa forma aqui. Começou a vir aquele negócio vermelho. Quando eu me abaixava, algum esforço que eu fazia, que eu fiz esforço sem eu saber que eu estava assim. E aí, passei 2 semanas vi naquele líquido vermelho, mas assim, não era aquela coisa enxurradas, não, era um pouquinho, mas vinha. E dava pra ver, não era raiozinho não, tá? E fora isso ainda veio um pedacinho. Aí foi como já tinha atrasado em fevereiro, e aí eu pensei, eu disse, eu tô, só que eu perdi. Aí eu disse, não, eu preciso fazer uma outra, eu preciso fazer um exame de sangue, fazer alguma coisa pra ver o que é que tá acontecendo. Aí foi quando eu fiz a ultra, né, que eu compartilhei com vocês aqui, e vi que eu ainda estava gestante, e descobri que, na verdade, eu não tinha engravidado em fevereiro, eu engravidei em janeiro. Então, é isso. Essas já são duas coisas diferentes. Eu, mesmo estando grávida, ter vindo, né, normal, e depois, no mês de fevereiro, ter acontecido isso que eu falei a vocês, em questão de ter saído esse pedacinho. Sobre dor, o que tem me incomodado de diferente nessa gestação é que eu tenho sentido bastante enxaqueca. Apesar de quando eu fui ao pré-natal, minha pressão sempre esteve normal nessas e nas outras gestações. Então, não corre risco de ser pressão alta, de eu ter um eclâmpsia, que Deus me defenda. E eu acho que deve ser o estresse, né? Como eu estava compartilhando com vocês agora, a questão da zoada, de eu estar chamando a atenção da Emily. Tem as meninas, eu passo o dia com elas, eu só venho receber uma ajuda, que não é mais que a obrigação dele à noite, né? E às vezes nem sempre ele tem como ajudar, porque ele está bem cansado. E mesmo falando pra ele, vai tomar um banho, vai se deitar quando estiver pronto, eu falo a você, mas ele mesmo assim prefere ficar aqui, adormecer no sofá. Aí às vezes ele mesmo vai e faz a janta, né? Então, eu acho que pode ser isso, o estresse e a questão do meu óculos, que já era pra mim ter trocado e ainda não consegui trocar. Outra coisa de eu estar sentindo questão de dor também, é que eu sinto uma dor na minha barriga com cólica. Só que essa cólica não fica só na barriga, ela desce para as pernas até o joelho. E parece que eu passei o dia andando, fazendo várias coisas, mesmo não tendo sido nada assim. Ontem foi realmente isso, porque ontem eu fui fazer, resolver essas coisas, fazer a outra, né? Resolver outras coisas que eu estou resolvendo. Então, isso é outra coisa, né, em questão de dor. Outra coisa relacionada à dor também é que eu tô sentada aqui normal e mesmo eu não tendo feito nada, porque não é pra gente estar fazendo, né, assim, muito esforço, pegar em peso, tudo isso, né, que a gente tem que evitar. Mesmo assim, eu estando aqui normal, tranquila, quando eu me levanto, eu sinto uma dor no pé da barriga, a gente chama de pé da barriga. É como se ela estivesse rasgando. Eu não sei se é pelo meu útero ser pequeno. Já compartilhei aqui com vocês, mesmo eu tendo um apagado, mas eu acho que eu já falei aqui que meu útero tá bem pequeno pela cirurgia que eu fiz a conização. Eu estava com NIC 3 e aí o útero ficou menorzinho. Então, eu acho que pode ser por esse motivo. Vou levar outra que eu fiz para a médica para ver o que ela vai falar. Apesar de que tem médico que acha que tudo é da nossa cabeça, né? Quando eu tive esse sangramento, eu fui
E eu acho que, se eu não me engano, eles deram só um Buscopan, não fizeram mais nada, nem para fazer uma outra. Esse hospital tá tão despreparado. E olha que se chama de maternidade também, viu? É tão despreparado que nem ter como fazer uma outra tinha, gente. Tinha uma mulher lá que ela tem pressão alta e ela tava só dando de medicamento a ela, nem para fazer uma outra tinha como. E assim, esse é um dos meus medos, né? Por eu ter engravidado novamente, é que eles querem jogar a pessoa para não sei para onde, para mais não sei para onde, para Ceramirim, para quem conhece aqui essa região, vai saber o quanto que eu tô falando, né? Ceramirim, Mipibu. Gente, eu não tenho a mínima condição de estar me locomovendo, não tenho dinheiro para estar vindo para casa, tem as crianças. Então, quanto mais perto, melhor, né? Apesar da minha família não estar sabendo ainda, mas eu sei que, mesmo eles reclamando, falando alguma coisa, né? Quem vai criar sou eu, mas eu sei que eu vou escutar um bocado, porque querendo ou não, às vezes a gente precisa da ajuda, só que é uma ajuda difícil, porque querendo ou não, às vezes a pessoa me ajuda falando as coisas, como já aconteceu até quando eu estava cirurgiada. Então, mesmo assim, é mais perto da minha família. Então, eu espero, Deus, que eu consiga ir para um hospital lá perto da casa do meu irmão, que foi até o hospital que eu tive as meninas. A única que não foi lá perto do meu irmão, foi perto da minha mãe, que eu também estava morando lá, foi a Eloá. Então, eu acho que questão de dor é só isso mesmo. Preguiça. Eu era no começo preguiçosa, quando eu estava no começo da gestação, porque vinha um mal-estar, o sono, os enjoos. Aí eu ficava bem preguiçosa, mas depois eu ficava bem enérgica, né? Só que agora, mesmo já tendo passado esse período de enjoo, de sono, que apesar de que eu também não tô com muito sono, mesmo assim eu continuo sem vontade de estar fazendo nada. Mas eu faço porque, né, tem que cuidar da casa, cuidar das meninas. E eu não posso deixar minha casa ao léu, porque isso faz mal também, né? Tanto para elas quanto para mim. E aí, enjoo. Eu senti mais no começo, que é uma coisa que sempre eu tive das outras gestações também, mas passava. Só que mesmo assim eu não tenho vomitado, mas eu, de vez em quando eu sinto enjoo e azia. Mas é mais quando eu como tapioca e tomo suco de goiaba. Coisa que das outras vezes nem aconteceu isso. Mas eu já sei que toda gestação é diferente de uma para outra. E eu acho que é isso, gente. Questão de dores, né? De enjoo, do que eu falei pra vocês, questão das regras, né? De ter vindo, de ter ficado. Por esse motivo eu não desconfiei. Quando eu cheguei a pensar, aconteceu isso das 2 semanas, eu achei que eu tinha perdido. Tá sendo uma loucura. E é isso. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês, compartilhar pra vocês como é que tá sendo. Quero compartilhar mais coisas com vocês. Mas por enquanto é isso. Eu acho que eu falei tudo. Se eu me esquecer de alguma coisa, depois eu venho aqui e falo. Não sei se eu já falei, mas se eu tiver falado, me desculpe, mas eu vou falar assim, porque eu não lembro, né, se eu já falei. Não, nenhuma delas foi planejada, mas pra mim essa tá sendo mais difícil do que as outras, porque é algo que eu tenho me deixado com muito medo, bem receosa, porque é um peso, né, assim, de responsabilidade. E quando eu penso no que eu vou passar tudo de novo, não é fácil. Porque não é fácil para nenhum dos dois jeitos, nem para cesárea e nem para normal. Nem para normal. Então, isso tudo me dá bastante medo. Eu não me sinto preparada para isso, mas eu tô seguindo em frente, é o que vai acontecer e pronto. E é como ele disse, eu vou estar do seu lado, espero estar aqui, não estar em viagem. Eu vou largar tudo, que é um direito meu, e eu vou ficar com você, eu vou estar do seu lado. Só não vai acontecer isso se não tiver quem fique com as meninas. Mas eu sou o pai, você é a mãe, a gente é uma família e vai dar tudo certo. E é o que a gente vem tentando fazer, né? Ele, apesar de não querer mais também, tá aí pensando, né? Já olha as coisas junto comigo. E é isso, gente. Eu vou tentar compartilhar tudo aqui com vocês. Próximo vídeo eu vou estar trazendo aí a outra, né? A questão do pré-natal,
Logo, logo vai ter uma brincadeirinha aqui de São João que eu quero compartilhar com vocês. Quero compartilhar as coisinhas que eu comprar, as coisinhas que eu ganhar. Se eu ganhar, não sei. Mas é isso, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficar alguma dúvida, vocês me perguntam aqui assim que der eu respondo. Se vocês não gostam, me desculpem, mas deixa o like assim também, tá certo? E é isso. Eu vou estar tentando gravar esse outro vídeo pra vocês, né? Pelo menos daqui a uns 2 dias. Não vou estar postando com tanta frequência, porque eu não tenho conteúdo, assim, muito conteúdo pra estar postando, né, no momento. Mas é isso, vou dar o meu melhor. Então, um beijo. Obrigada por quem tá aqui. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigada por quem deixar o like aqui pra mim. Deixa o like, tá certo? Compartilha, me ajudem, perguntem, me motivem, faça algo aí pra mim gravar mais conteúdo, né? Quanto mais assunto vocês trouxerem, mais conteúdo eu vou ter pra gravar. Nem que seja só aqui falando. Então é isso, gente. Cheiro, fica com Deus e até o próximo vídeo, tá certo? Tchau!